caras? Tudo certo, graças a Deus. Não, maravilha. Então vamos lá. Mais uma live. Mais um. Cara, hoje eu trouxe aqui algumas coisas para você pensar, cara. Então, também é interessante. Só lembrando do nome do nosso quadro aqui da quarta-feira, o Bola na Fogueira aí, que a gente não tem script, não tem roteiro. O Nilson traz algumas questões aí que eu não, pelo menos, não tenho noção antes. A gente não conversa e a gente, na hora aqui, queima a roupa aqui, a gente tenta responder. Então, dadas as aplicações, negócio que veio para mim aqui, já me apareceu algumas vezes. Eu tenho certeza que para você já apareceu também. Talvez, como você tem uma frente ali, marketing, deve ter aparecido mais que você. Mas eu quero que você fale para mim, para todo mundo que assiste isso aqui, quando chega para você um empresário que é mais lead, cara, que usa mais lead, eu quero que você me ajude a criar do jeito que você quiser criar para a gente trazer mais pessoas para eu poder vender mais. E você fala, cara, beleza, eu consigo resolver, consigo achar para você os vezes que você precisa. Mas você identifica que esse cara não vai conseguir atender bem você. Fala, beleza, vou botar para o cara aqui 400 pessoas quentes para ele conversar. Vai quebrar o cara. Eu quero que você fale para mim nessa situação. Esse cara quer mais vídeo, mas ele não consegue se avaliar para saber que não vai dar conta, que tem que mexer em outras coisas da empresa. Eu quero saber qual é o teu ponto de vista, como que você leva essa situação, o que você faz primeiro, tá? Vamos lá, o que você diz? Tá, do primeiro ponto que você trouxe, você falou depois só, mas eu já falaria para ele, não é interessante trazer quantidade, a gente tem que trazer qualidade. Então, aquela diferença que você trouxe, eu achei que você não fosse falar, mas você falou em lead quente e lead frio. Talvez chegar para ele nesse sentido e falar, quantidade aqui não te interessa, porque não adianta você trazer muitos leads, sendo que nenhum deles tinham interesse efetivo de fazer uma compra, que é um lead frio, tua equipe de vendas perde tempo, e muitas vezes aquele vendedor ele já sabe que aquele lead não vai virar negócio, está perdendo tempo, então talvez falaria para ele, compreendo que você quer mais leads, mas talvez a gente entraria numa estratégia de trazer leads qualificados para você. Aqui a gente pode entrar numa outra situação também, como que o marketing pode fazer estratégias, elaborar estratégias, criar estratégias para trazer lead qualificado. Aquele lead que chega já muito próximo da compra. Não pode dizer que ele está para comprar já, mas ele está muito próximo da compra. Você já mostrou para ele que você resolve o problema dele, que você tem a solução, que você consegue atender, que a tua marca é confiável. Entraria mais ou menos nesse ponto primeiro, Nilson. Não é quantidade, é qualidade. Mas vamos. Eu vou entrar. De você trazer os qualificados para o cara. Eu vou entrar. Aí, trazendo os qualificados, qual que é o... Ele quer, que sejam, então, 100 qualificados, ele consegue atender 50. 50% da demanda de lead gerado, ele consegue atender 50, os outros 50 ele não consegue atender. Nesse caso, Nilson, é aquele negócio, não adianta trazer, porque você vai perder no longo prazo. Talvez seja esse o ponto, porque a partir do momento que alguém entra em contato com você, seja por WhatsApp, o que for, e você atendeu 50, respondeu 50, que era o que você conseguiria atender dentro daquela equipe de vendas que você tem. Aqueles outros 50 que você não atendeu, que você não respondeu, ele se tornou, e tem uma palavra em inglês, até talvez em português, se chama... Seria, no caso, o contrário da tua marca. Alguém que não advoga pela tua marca. Então, ele vai se tornar alguém que vai lutar contra você. Se alguém falar da tua marca, vai falar, não, entrei em contato, não me atenderam, não me responderam, demoraram para me enviar a proposta. Tudo isso é experiência do cliente. E hoje a gente não quer ter como cliente, como lead, no caso, não se tornou cliente efetivamente, esse tipo de experiência.
Então a gente fala aí do Customer Experience, né? Até um departamento de Customer Success para lidar com essa experiência do cliente. Então, tá, falei e não falei como resolver o problema, né? Na minha opinião, é frear ele, falar assim, tua equipe de vendas não consegue atender. É melhor você atender 10 clientes bem e esses clientes se tornam fiéis à tua marca, é muito melhor você ter lealdade, porque você aumenta o teu LTV, que é algo que a gente já talvez tenha falado aqui já anteriormente. Você tem um custo de aquisição de cliente para trazer esse lead e você pode ter um LTV, ou seja, você mantém ele gastando com você, comprando com você. Então, ao invés de trazer 100 e esse 50 não comprou, tenta atender bem 50, que é o que você consegue atender, e tenta fazer com que ele compre de novo. Assim, se você fizer com 50, compre de novo, aquele 100, você conseguiu suprir aquela demanda de 100 que você não conseguiria atender. E não se queimou, não queimou a tua marca, não queimou o teu atendimento. Não sei se respondi a tua pergunta, se é mais ou menos isso que você queria ouvir. A parte técnica, você respondeu. Legal. Agora eu quero que você entre na parte de pessoas aí. Como é que você vai comunicar para ele que ele não vai dar conta disso e vai ser um tiro no pé? Como que você vai fazer essa gestão de emoções para ter essa conversa? Porque eu vejo que é muito mais a parte talvez emocional, de ego que você tem que lidar, do que a parte técnica. Assim. Então, Nilson, isso também tem que trazer sempre o empresário para a realidade também, né? Trazer muito para a objetividade. Eu já lidei com alguns clientes que pareciam que viviam nas nuvens, assim, no mundo da fantasia. E os dados, eles fazem ao contrário disso, eles se trazem para a realidade. O que a gente tenta fazer é, principalmente, um vendedor atende quantos leads hoje no teu dia? Tentar fazer uma média para ele falar, tá vendo, se você trouxer 100, você não vai conseguir atender os 100, porque cada vendedor, se você tem 5 vendedores, cada um atende 10 por dia, e dependendo da venda, 10 demanda muito tempo. Você fica tratando com o cliente, fica mandando mensagem, de repente você está falando com 10 ao mesmo tempo, se você fala com 5 de manhã e 5 à tarde, é bastante para o vendedor, ainda mais, e alguns clientes que eu já lidei, eles uma venda mais longa, uma venda mais difícil de fazer, demanda bastante tempo. Se ele tiver que atender 20, ele vai perder qualidade no atendimento. Vai perder qualidade no atendimento e você pode até, como eu disse, fazer um efeito contrário. Estava entrando 100, aquele 100 lá, uma hora vai entrar cada vez menos, porque você não consegue atender e o boca a boca ainda é poderoso, Nilson. O boca a boca ainda funciona. Tem clientes aqui, a gente já viu também, muito na prática, mantém o negócio somente no boca a boca. Ele vai de indicação em indicação. Não é sustentável, porque você ainda precisa ter uma equipe de prospecção, você nunca pode deixar de fazer isso, porque o boca a boca ele não é sustentável. Mas o boca a boca ainda é uma maneira muito poderosa de fazer negócio, porque você já está validado por um anterior. Então, quando ele chega já para comprar de você, é uma conversa mais quente, assim. E a conversa quente é sempre o objetivo, o marketing tem que trazer essa conversa, e a conversa quente é sempre o objetivo, porque é mais fácil pegar aquela fruta que está caindo do pé já, do que aquela ainda que não amadureceu. Então, tem uma expressão em inglês que é low hanging fruits, que são as frutas que já estão. Por que eu digo isso? Porque é menos tempo para você conseguir essas frutas que já estão caídas e você consegue converter em vendas. Aí você pode dedicar um outro tempo para essa venda que ainda não está pronta, não está quente, nutrir um pouco mais esse lead. Eu respondi a tua pergunta ou ainda não? Respondeu a pergunta. E até eu queria acrescentar uma coisa que às vezes acontece de você conseguir atender o cliente. De muita gente, você consegue conversar com muita gente, às vezes você até vende para muita gente. E aí você acaba arrumando um problema que talvez seja pior, que é você vender e não ter. Hum. Eu queria também um pouco de você sobre isso aí. Um exemplo ali, cara, o cara vende mesa de inox, restaurante compra, açougue compra, chega muito lead pro cara, o cara vende 70, tem 25 no estoque. O fornecedor leva 40 dias para entregar.
eu vejo, cara, que quando você consegue atender e vender e não conseguir pegar, É o pior do mundo. pior do que você atender mal. Nilson, na minha opinião, não tem problema você ter bom senso. O problema é quando você tem 25 no estoque e você não sabe se. Porque, assim, num pedido de venda, você tem que. Quando alguém faz o pedido de venda, você tem que esperar o boleto, tem que esperar um pagamento, e você tem medo daquele não ir para frente e você perdeu de ter vendido para alguém. Você tem que resolver essa questão de um jeito ou de outro. Aqui não tem muito o que fazer. Mas eu acho que é um bom senso dizer: ó, eu não tenho esse produto em estoque mais para você. Eu não consigo te entregar. Jogue limpo. E jogue talvez com uma margem, assim, no sentido, venda 20, deixa 5 no estoque, para caso faltar também. Nunca venda mais do que o teu estoque, para caso desse de acontecer. É o pior do mundo você deixar um cliente insatisfeito. Assim, porque o mais difícil é você fazer a venda. Essa é a parte mais difícil do negócio. A execução tem que ser a parte fácil e simples, porque é o teu negócio, é o teu operacional. Essa parte ela tem que funcionar. Então, na minha opinião, e eu acho que funciona até para o cliente se sente até respeitado. Quando você fala, cara, eu não tenho estoque, mas assim, eu consigo para você em 30 dias eu tá na tua casa. E eu faço um frete gratuito para você me antecipa o pagamento, ou negocia algum tipo de venda, mas assim, eu não tenho agora. Sabe, eu acho que isso não é ruim para o negócio. Faz parte. Mas a gente vê que isso acaba acontecendo muito em empresa que não tem processo. O cara, às vezes, tem 2 vendedores. E aparece, tá vendo, o cara vende muito, o cara não tem o controle de estoque, muitas vezes. O cara tem um sistema ruim. Ou pior, não usa o sistema, tudo na cabeça, tudo no WhatsApp. Então, é uma coisa que realmente tem que ser analisada. Né? Quando a gente. Diga lá. Não, pode complementar a hora que você terminar, eu falo. Quando tem esse tipo de situação e o cara quer vender mais ou quer atender mais do que ele tem capacidade, que eu vejo que a gente realmente tem que fazer essa gestão de emoções dele, analisar, arrumar a casa primeiro, tá? Porque muitas vezes faturar muito quebra o cara. Apesar de ser contra-intuitivo, né? O empresário ele quer crescer, mas ele não pode crescer de qualquer jeito, né, Nilson? Esse é um ponto também, a gente tem que acalmar os ânimos, porque é muito melhor você crescer sustentável. E aqui a diferença entre uma empresa amadora e uma profissional são processos, porque a gente já tem conversado aqui também que são processos que levam você a escalar o teu negócio. Então, tornando o teu negócio menos amador, mais profissional através de processos, você consegue ter sempre o mesmo resultado, porque é aquilo que tem que ser feito. E quando você consegue ter sempre o mesmo resultado, você consegue escalar o negócio. E aqui depois entra um trabalho de eficiência. Como fazer melhor isso aqui? Fazer em menos tempo, para a gente conseguir entregar mais e fazer um volume maior. Então, e algo que a gente conversa aqui também é processo. Se ele tivesse um processo muito bem definido, ele não teria esse problema. Ele saberia que ele não poderia vender mais do que ele tem no estoque. Porque algum processo, algum sistema, algum RP já estava implementado, algum tipo de informação através de dados ele teria para tomar essa decisão. É isso mesmo. E até um exemplo ali, cara, que eu falei que às vezes faturar mais quebra o cara, às vezes a perspectiva de faturar mais, te dá um exemplo ali. O cara tem um ponto comercial e ele quer expandir o ponto comercial dele porque apareceu uma oportunidade muito boa. O ponto do lado tá vazio, o preço é bom, mexer em pouca coisa, vou pegar. Muitas vezes essa oportunidade que aparece, ela não tem que ser aproveitada. Às vezes você vai tentar uma expansão com um dinheiro que você poderia usar em outra coisa, ou poderia ter de reserva, e você acaba tendo que colocar em alguma coisa esse dinheiro que não precisa nesse momento, não, mas aqui eu vou faturar mais. E acaba dando tiro no pé. Ou não, eu vou aumentar minha fábrica. Eu vou comprar um equipamento a mais na minha fábrica aqui, porque eu vou conseguir atender mais. Cara, mas aí você vai ter que ir atrás da demanda. E como que é para você conseguir essa demanda? Então, muitas vezes, esse trabalho por faturar mais acaba sendo. Na minha opinião, ele tem que ser muito menos emotivo. Ele tem que ser mais. Se você tem através de alguma objetividade,
perspectiva de faturar mais, tá vendo que tem uma demanda, tá vindo a demanda. Tá vindo a demanda. Se a gente pôr mais uma máquina para funcionar, a gente consegue suprir essa demanda. Mas não talvez se preparar com antecedência, não tem nem a demanda ainda, você nem conseguiu gerar, você está comprando outra máquina. Não faz sentido. É igual contratar alguém para função que não existe. Que é algo que a gente já conversou aqui também, né? Então, o processo de expansão ele tem que ser muito bem pensado, assim. Eu acredito em correr riscos. Tem hora que você não consegue ver muito adiante, mas você como empresário, dono do teu negócio, sabe como funciona a operação, você sabe que pode pôr dinheiro aqui. Mas esse é um risco diluído dentro de um processo de pensar de novo, fazer a matemática, fazer o cálculo de novo, conversar, talvez com alguém que entende também sobre isso, e chegar, não, é um risco, mas, assim, 80% de chance do negócio funcionar. Aí isso aí é ser empresário. Nunca vai ter 100% isso. Pode ter, nunca vai ter. Então, eu sou a favor de correr risco, é, como é que eu posso dizer? De risco diluído, assim, no sentido, um risco calculado. Essa risco calculado. Sim, com certeza. E até puxando um pouco a brasa da nossa sardinha aqui, é o tipo de coisa que a gente consegue ajudar, né? Porque muitas vezes você fazer uma expansão, pegar uma máquina, mas, cara, aumentar o teu espaço é bom, mas tem casos em que a gente vai aconselhar você a terceirizar uma parte do teu trabalho. A demanda tá vindo, beleza. E compensa para a gente assumir esse custo, ficar com esse custo aqui ad eternum, ou compensa a gente terceirizar tal projeto, trazer um parceiro, a gente quebra um pouco a nossa margem, mas a gente vai. Mas eu não vou entregar o ouro, não. Só, Esse é o papo interessante. só puxando ali que esse é um dos motivos que a gente também se coloca à disposição como conselheiro para quebrar a cabeça sobre isso. O que faz mais sentido? Ou para puxar a orelha e falar, não, você está emocionado. Trazer ele de volta, assim, para a terra, né? Isso. Ou para falar, cara, isso aqui, eu também tô vendo o que você está vendo, bora. Exatamente, exatamente. Exatamente. E eu quero que a gente fale isso uma hora, e isso é um assunto interessante, principalmente quem está começando a empreender, mas também quem já tem um negócio. Nesse sentido, o quão interessante é você internalizar uma função ou alguma demanda, ou você terceirizar. O que é melhor? Então, eu acho que é uma discussão que a gente tem que ter também, que muitas vezes é melhor você terceirizar, você tem alguém que já faz isso, você se preocupa menos, você é um cliente, então você tem que ser meio que agradado por esse terceiro também. Você tem que manter um controle sobre ele, é óbvio, mas ele também quer te agradar porque ele quer que você fique com ele. E o recorrente para o terceiro é interessante, Pronto, né? né? Então eu acho que é uma discussão que a gente pode ter adiante também. Entra também no o que a gente faz aqui de conselho no sentido: quando que você tem que contratar alguém interno para cumprir essa função e cumprir essa demanda, ou você terceirizar esse serviço, essa função, o que faz sentido nesse momento para você? Esse é um assunto bem importante que a gente vê na prática aqui também. Sim, com certeza. E só para acabar esse assunto de terceirizar, a gente nem falou de network, né? É uma outra coisa. Quando você traz alguém para o seu negócio, você consegue ter uma parceria. Muitas vezes você antes tinha 100, aí você começou a dividir, ficar 80-20. Daqui a pouco é 800. É o poder do network. Mas agora, acho que vencido esse assunto aqui, cara, bem legal a explicação. Eu acho que a gente conseguiu entrar bem no que eu queria provocar. Ótimo. Trazer uma outra coisa agora para a gente debater. Tá. O empresário não consegue tirar férias. Ele não consegue passar 10 dias off, porque senão a empresa dele não roda. Tá? Quando está nesse caso, a gente nem gosta de chamar de empresário, né? Aí está mais para autônomo. Então, eu quero que você traga para mim como que é a melhor forma de a gente lidar com esse tipo. Quando tem uma situação dessas, que você analisa que o cara é a empresa, e não o cara sozinho, o cara tem 20 funcionários, 25 funcionários.
e não consegue pegar 10 dias. Não consegue fazer um curso fora. O que você consegue trazer de alerta que acende? O que você consegue trazer de coisa que tem que ser feita hoje para esse cara? E você trouxe algo interessante. Ele não é empresário. Ele, mesmo que ele tenha 20 funcionários, ele não é empresário, ou colaboradores, seja como for chamado. Porque e se ele está nessa situação, Nilson, ele já não soube delegar há muito tempo. E vendo o que a gente tem conversado aqui também sobre a importância de você aprender a delegar para escalar o teu negócio, para que ele não seja dependente de você. Outra, assim, aposto até, você pode até me falar isso melhor, traz aqui mais para a parte de gestão de pessoas. Eu não confio. Eu estou mostrando para os meus liderados aqui que eu microgerencio esse negócio, fico em cima o tempo inteiro e eu não confio, não confio em vocês. Vocês estão aqui para cumprir um operacional. Isso é muito ruim. Você passa uma mensagem também um pouco de amadora da tua empresa, porque o empresário que não consegue parar, ele não tem processos, ele não soube delegar, então passa também uma reputação de amadorismo assim também. E na minha opinião ele também está no operacional. Se ele não consegue parar, é porque ele está operando, porque o estratégico não demanda. O estratégico não demanda 24 horas, 7 por 7. 7 dias da semana, 24 horas. 24 por 7. O estratégico é diferente. O estratégico, ele é muito mais você guiar o navio, saber para onde você está indo, falar, não, é aqui, ó, Nordeste 95, do que você ir lá e fazer o navio girar. Então, a noção de saber para onde tem que ir não demanda de alguém estar o dia inteiro acordando, ficando o dia inteiro na operação. E ele nem consegue, porque ele não pode olhar só para dentro, quando ele tem que ser estratégico. E a gente já conversou aqui uma vez também. Isso é uma qualidade de ter mais sócios também. Tem que ser alguém olhando para fora, não pode ter alguém olhando só para dentro, porque aí você não sabe o que está acontecendo lá fora, não sabe o que a concorrência está fazendo, quais inovações estão tendo no mercado, porque você está na tua operação. E na minha opinião, se ele não consegue parar, ele está na operação. Ele não está no estratégico. Eu não sei se você concorda comigo, se você pensa mais ou menos nesse sentido. Penso muito, mas pode continuar que depois eu vou trazer alguma coisa também. Então, é aquela visão de águia que a gente fala, né? Eu sempre trago aqui a visão de águia, né? A visão de águia é alguém que está lá em cima, enquanto está acontecendo tudo aqui embaixo. Mas ele está lá em cima vendo o que está lá na frente. Ó, tá vindo algo, tá vindo uma tempestade lá. Ele já avisa lá embaixo e vocês se preparam e lá embaixo eles conseguem operar. Mas, assim, são momentos e momentos de vida do empresário. Tem momentos também que ele vai ter que trabalhar bastante, vai ter que talvez não tirar férias. Tem essa cultura do Vale do Silício de trabalhar demais. Não sei se eu concordo tanto, no sentido de que dessa mesmo de você olhar só para dentro, que é o que demanda você estar sempre em cima do negócio. Mas eu acredito muito em olhar para fora. E isso demanda você tirar a tua cabeça do teu negócio, fazer um curso em Harvard, se for o caso, aprender como as coisas estão funcionando lá, talvez viajar para um país em que as coisas funcionam, que são diferentes. O que você pode trazer indo para Taiwan? Como as coisas funcionam em Taiwan? Eu fui para a Holanda uma vez, tive a oportunidade de morar na Holanda, e eu vi como o ônibus, se ele disse que vai parar 6h30 no ponto de ônibus, 6h30 ele está no ponto de ônibus. Então eu vi que as coisas funcionam. Então isso, quando você traz as experiências de lá de fora, você pode trazer isso para o teu negócio. Porque se teus concorrentes estão na mesma cidade que você, estão vendo a mesma coisa que você, vocês não estão pensando igual, ninguém vai ter um diferencial. Mas se você traz algo de fora, algo diferente, traz um diferencial competitivo, mesmo que seja uma fração, você já consegue despontar. E isso no longo prazo, sempre trazendo um pouquinho mais de diferente, um prazo de 2, 3 anos, a concorrência já não consegue te alcançar, não consegue ter a mesma visão de negócio que você tem. Então, sou muito a favor de delegar a função, traga um líder para você poder delegar essa função que é da tua confiança,
que você consegue ser alguém que defende a tua cultura também, alguém que é íntegro, respeita os colaboradores, tem tudo que você pensa como empresário. Mantém ele lá dentro. Mantém ele lá dentro. Para que você possa ter essa oportunidade de ver o que está acontecendo lá fora também. Legal. E, cara, da mesma forma, eu penso muito parecido de você, trazendo aqui bem pro dia a dia mesmo, né, cara? Bem para situações que acontecem, né? Que é coisa que também a gente não vê uma nem duas vezes. Né? É coisa que a gente esbarra semanalmente. O tempo inteiro. E parece que tem um negócio que o empresário não solta o osso assim, né? Eu já vi muito, a gente já viu muito caso na prática em que ele não solta. Mas isso não é ser líder. O líder aprende a soltar o osso porque confia que o outro vai pegar o osso e vai roer tão forte quanto ele. Porque ele motivou o líder para roer forte. Ele entregou a liderança nas mãos daquele líder para roer forte. Então, não me lembro o que eu estava falando. Quando isso acontece, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer esse exercício realmente de o que está acontecendo. Você não confia no time, você não montou um time, você não tem uma estrutura, você com tantos colaboradores, não é obrigatório ter um supervisor, não é obrigatório ter alguém que cuide mais da operação, não é obrigatório ter alguém que olhe mais para o administrativo. Conforme você está crescendo, são coisas que são obrigatórias, que você não consegue controlar. Quando você vê, você tem um gerente. Porque tem que ter um gerente. Você não está deixando ele trabalhar. Eu vejo que nesse tipo de situação, até olhando para as pessoas mesmo, eu acho que muita gente dentro desse time não deve estar bem. Que não consegue trabalhar. Que não tem autonomia. Que não decide nada. Porque sempre o dono bota o dedo em alguma coisa. É. Muitas E vezes. quando, e quando ele vai fazer alguma coisa, o dono não diz, não, não, não é assim que faz. Aí tira um pouco da autonomia também, desmotiva. Isso mesmo. Porque não tem processos. Os processos que tem provavelmente não são respeitados. Tá? Políticas internas não existem. Então, a primeira coisa, realmente, se autoavaliar, aprender a ser um líder, deixar os teus líderes liderarem, fortalecer a cultura da empresa. E esse tipo de coisa geralmente impacta positivamente o faturamento. Você Na maioria deixar o pessoal trabalhar. Deixa trabalhar. Você contratou? Deixa trabalhar. Ah, mas o que eu tenho aqui eu não confio, não sei o quê. Então tá bom. Vamos entender por que não confia e vamos trocar. Você E não também, gosta. O que você busca para um líder, para um administrativo? O que você quer? Vamos encontrar isso aqui. Então, beleza. O controle, o que você quer, o que você está buscando, isso perfeito. Deixa o cara trabalhar. e deixa ele errar. Deixa ele errar. Deixa ele tentar. E traz um feedback para ele quando ele errou. Ó, você errou aqui, mas estava muito perto de ter acertado. Então, o que é o medo, talvez, de delegar? Ele vai errar. Ele vai errar. Mas eu já ouvi também de uma empreendedora americana que chama Sarah Blakely. E ela disse assim: quando eu aprendi que aqueles que eu deleguei a função fazem 80% do que eu faria parecido, se fizer 80%, 70%, tá ótimo. Você é um unicórnio, tua demanda é outra. Eu entendo que a entrega seria outra, é o teu negócio. Mas se ele fez muito perto, fez um 80%, tá ótimo. Como chegar, como melhorar para 81, 82, 83, mas deixar ele errar no processo. Porque isso vai acontecer. Isso é um processo de delegar. A partir do momento que ele vai errar, e você trazer feedback, ele vai melhorando. E isso é um investimento no teu negócio, porque ele mais treinado, ele aprendendo com os erros dele, performando melhor para você. Mais confiança você tem nele, mais confiança ele tem nele mesmo. E uma coisa que é inevitável é que você, como dono, olhando para tudo, cuidando de tudo, você vai ter um desempenho em tudo. Agora, se você tem alguém dedicado a uma função e só faz aquilo com autonomia, ele vai errar, acertar e começar a trazer melhoria. Porque é o que ele faz. Eu falo, viu, mas eu vi que se a gente fizer assim, funciona. Se a gente fizer assim, pô, é mais rápido. Pô, o cliente lá tá gostando mais se a gente fazer assim.
Então, enquanto você muitas vezes está amarrado em uma coisa que funcionou lá anos atrás, agora pode ser que tenha outra coisa que funciona mais. E o cara que está todo dia ali, todo dia fazendo só aquilo, vai resolver melhor que você, mais rápido que você. E esse Com cara certeza. e você está perdendo esse cara. Daqui a pouco ele vai embora. Não consegue trabalhar. Cara, eu já vi isso acontecer muitas vezes, Nilson. E isso é algo que é muito real. É você empoderar os teus colaboradores para que eles se tornem melhores e manter eles motivados, valorizados também, porque é um investimento, não consigo não sair disso. É um investimento que você faz no teu negócio, porque você tem os 300 de Esparta lá junto com você. Você pode confiar que eles vão estar na trincheira com você. E para isso, e tendo isso, você tem mais tempo para o estratégico. Tirar o obstáculo que está na frente desse colaborador, talvez melhorar a situação, melhorar o cenário, talvez trazer o teu RH e falar como a gente pode fazer uma escala de promoção para ele aqui. Hoje ele está operando aqui, mas ele melhorou, ele trouxe inovação. Como que a gente valoriza o talento? Esse é um ponto também, e eu já vi isso muito na prática, Nilson. Muitas empresas não valorizaram o talento. E só vai perceber isso quando perder o talento. E vai ver o quanto doeu ter perdido. Eu já vi empresa, já vi isso muito próximo, que um funcionário saiu da empresa, a empresa desmoronou. Um efeito cascata. E a gente vê isso muito no esporte também, aquele, talvez, jogador lá, o oitavo do banco de basquete lá, mas ele tem uma importância dentro da equipe. Ele traz uma coesão, então, eu quis fazer um paralelo aqui, é, no sentido de cada um importa dentro dessa máquina. E quando você acha, não, ele é o oitavo jogador, ele tem 2 minutos por partida, eu vou demitir ele, vou contratar um jogador melhor, e quando você vê, a equipe parou de performar. Aí às vezes você nem sabe por quê. Mas tinha algo que ele trazia que era um intangível lá. Isso também tem que estar muito no radar do empresário. Ele não entrega tanto, mas pô, ele tem um espírito de equipe aqui que é gigantesco. Ele traz junto, ele tem uma energia diferente. Não dá. Tem que manter ele porque ele tem uma função aqui dentro. Aí você pode até promover ele para um cargo de gestão de pessoas, tirar ele talvez a parte técnica, saber também onde pôr o talento, né? No sentido de adequar as habilidades dele ao cargo também. Então, essa é a visão que o empresário tem que ter. Com certeza. Né? Gente boa só fica em lugar bom, né? Exatamente. E ele O faz. cara, ele vai saindo, vai saindo, vai saindo. Quando vê um cara bom, era tão bom no passado, perdeu o cara, foi embora. Por que foi embora? E muitas vezes o empresário, assim, ele não sabe dizer. Infelizmente, Nilson, eu já vi isso acontecer também. Muitas vezes ele vai culpar o cara. O cara cresceu o olho. É, Não, o cara começou a ficar com preguiça. é por isso que eu trato o pilar de gestão de pessoas, talvez o principal de uma empresa. Porque ele não demonstrou essa não motivação da noite para o dia. Isso foi ao longo do tempo, esse negócio foi se construindo. Então, se tem alguém do departamento de gestão de pessoas para ouvir, para entender, trazer um feedback para quem gerencia ele, a gente consegue mitigar muito essa insatisfação ao longo do tempo. É não deixar criar mais satisfação. A partir do momento que tem uma insatisfação, desmotiva, a entrega é menor, o faturamento vai baixando, e isso é um efeito cascata que deteriora, mas você poderia ter resolvido. E não era difícil ter resolvido essa questão. Você deixou ela se tornar muito grande do que necessariamente ela seria. A gente... Show. Não, é isso aí, Murilo. É isso aí. Cara, muito bom papo de novo. Agora, amanhã, 15h45, vamos para o terceiro episódio da criação de um projeto. Do zero ao empreendimento, amanhã tem o terceiro episódio. É o terceiro episódio amanhã, né? É exatamente, o terceiro episódio. A gente falou muito de escalar o negócio, né? De modelo de negócio, personalíssimo, na última live também. Algo interessante também, conforme ele vai se tornando empresário, os desafios que ele vai encontrando ao longo do caminho também. Muito interessante falar sobre isso também, que ele tem que ser multidisciplinar. Isso é algo bem... Ele vai enfrentar desafios que não é somente vender o produto dele ou o serviço. Isso é algo que ele tem que estar preparado. Cara, com certeza. Um bom tema para a gente tratar amanhã
é precificação. Precificação é um baita de um tema Pô, e todo mundo esbarra nisso. todo mundo. Concordo 100%. Eu tenho Concordo certeza 100%. que a gente vai conseguir trazer aqui alguns bons insights com relação à precificação, o que tem que olhar, o que não tem que olhar, o que não faz diferença, o que tem de mito sobre precificação, interessante também. Conversar amanhã então, Murilo? Então, até amanhã, Nilson. Muito papo aí pra gente trazer bastante gente aqui. Um oi aqui para quem estava aqui acompanhando a gente também. A gente vai disponibilizar depois no canal aqui os vídeos para vocês acompanharem. E amanhã tem mais nesse mesmo horário, né, Nilson? Aí, 15h45, estamos perdendo aqui. Então, Valeu? Um até lá, abraço. Nilson. Um abraço para todos.